Estamos de volta! Programa Doses Milionárias a partir das 11h30 da manhã. A gente vai até 14h30 e vamos falar agora sobre emagrecimento. É difícil encontrar uma pessoa que não queira dar um tapinha na barriga, tirando o Elias, é claro. Vem cá, Elias. Rapidinho, por favor. Você tá precisando emagrecer, Elias? Olha aqui a estirpe do rapaz. Puxa aqui. Só... Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Olha, Elias, senhoras e senhores, vamos emagrecer com excelentes profissionais ao nosso derredor. Imagina você ter um time com uma médica, uma nutricionista, uma preparadora física, ainda tem um ecossistema na qual você faz parte, metas, biopedância. Galera, é para mudar de vida, papo seríssimo. Para falar um pouco sobre o programa Emagreciendo, nossa querida médica endocrinologista, proprietária da Clínica Ciendo, doutora Poliana Gomes. Olá, boa tarde. Doutora Poliana, sabe que a gente te ama. Que bom, eu também. Amo estar aqui com todos. Você também, Poliana? Falando agora sobre emagrecimento na véspera aí do programa começar, que é em junho. Então a gente está preparando o programa e para as pessoas que querem ter um emagrecimento aí de uma maneira fast, né, mais rápido do que nunca, é a hora agora com o programa Emagreciendo. Bom demais. Doutora, repete aqui, quando é que começa? 17. Ai, tá na beira. Ó, a gente vai tentar, pessoal. A gente tem um desafio de agenda aqui, mas já pedi pra pessoa que cuida da agenda, nossa querida Paula, Leis Paula é o nome dela. É Leisiane o nome dela, é diferente. Só eu que chamo ela de Leis. Eu pedi pra ela pra gente tentar separar semana que vem. Se tudo der certo, doutora. A gente vai ter 2 blocos aqui pra ver se vem o time todo. Legal. E também lá na Sara Brasil. Lá é mais difícil conseguir 2 blocos, mas se for só um não vai dar. Aí só vou falar que nem o pessoal do Sul, aí vai só turma. Combinado. Aí estamos tentando, vai ser bem legal, vai ser muito bom. Sim. Pois Vamos lá, doutora, então dia 17 é uma segunda-feira, tá. Porque o programa, ele dura 5 semanas, Léo. Então, a ideia é de começar numa segunda-feira, que é o famoso dia, né, que começa tudo, né? Então, é para incentivar as pessoas te ajudando, a terem mais resultado e terem consciência. Porque eu acho que o maior desafio das pessoas é saírem, assim, da ilusão de que vão mudar a vida de forma milagrosa, né, e sustentada depois, né? Então, o momento de fazer essa mudança é sempre agora. Eu sempre falo para todas as pessoas que quando passa um mês, um ano, fica sempre mais difícil esse processo de emagrecimento. Então, a ideia é que pessoas juntas podem ter mais resultado, mas a ideia é que cada um compare a si mesmo. E sabendo que em grupo, Léo, isso é fato, quando você não está sozinho, a velocidade, a intensidade do resultado é muito maior. Então, para quem percebe que o emagrecimento está difícil, saiba que tem uma forma de você emagrecer de forma mais fácil, que é justamente o básico bem feito e com apoio. Então, durante o programa, o que a gente enfatiza é, sim, um foco no resultado, para que as pessoas aprendam isso, Léo, porque é um aprendizado. A grande maioria das pessoas que estão no efeito sanfona, que emagrecem, depois engordam de novo, é porque não conseguem levar adiante essa consciência. É a ideia, assim, da pessoa, de repente, estabelecer inconscientemente um prazo para aquela mudança de hábitos terminar. E quando você começa um programa e você tem um benefício, o que eu falo muito para as pessoas é o seguinte, vamos intensificar, seja 2 semanas, 4 semanas, o que em tese seria mais difícil a longo prazo, que é evitar, por exemplo, os alimentos mais calóricos, os doces, conseguir sim uma frequência ali na atividade física por um tempo mínimo. Às vezes, inicialmente, para um paciente que chega numa consulta, por exemplo, eu falo 15 dias. Por quê? Porque quando a pessoa se vê diante de tomar uma decisão para o resto da vida, a pessoa vê um peso, é igual casamento, né, Léo? Que você pensa assim, bom, e aí, eu vou fazer ou não vou fazer? Mas se você vai aos poucos, você consegue fazer 15 dias, você já vê um resultado. Isso é, digamos, um combustível para que você continue fazendo. Só que o que a gente sempre fala, né? Você ter um foco no resultado, você atingir a sua meta de peso saudável, é fundamental para que você consiga a recompensa de se sentir melhor e levar adiante esse processo. Porque a grande maioria, às vezes, desliza, começa ali bem durante a semana e chega no final de semana, já não tem mais resultado. E nesse programa agora, Léo, que é o 5º programa, né, que a gente fala PEC, que agora é programa Emagreciendo, o grande foco
finais de semana, feriados e férias, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que isso não precisa ser um obstáculo no seu processo de emagrecimento. Se você conseguir levar a consciência para esse processo, você vai ter finais de semana, férias, feriados, de forma saudável. Você não vai abrir mão do convívio com a família e vai continuar sendo feliz, né, aproveitando com a família e tendo ali aquele resultado no corpo que todo mundo fica feliz e com certeza não se arrepende de ter algum cuidado maior para manter esse peso saudável. Doutora, já teve caso assim de você pegar algum paciente, ou no programa como você já teve anteriormente, ou até na clínica mesmo, ali no consultório, da pessoa que estava assim praticamente já desiludida, tipo, doutor, eu tô vindo aqui, mas quer saber, eu acho que que não é para mim, eu já tentei, não deu certo. E aí a pessoa teve a virada? Já aconteceu isso? Já, olha, a gente fez o primeiro programa em setembro de 2022. O vencedor desse programa, ele tinha 60 anos e já estava conformado. Ele tinha um histórico de, quando jovem, ser magro, mas já há bastante tempo ele estava acima do peso. E tinha dificuldade em manter um exercício físico, em ter uma alimentação saudável. Para ele, muitas vezes era difícil, né, durante o período, controlar a cerveja, a bebida alcoólica. Então, depois de um certo tempo, a grande maioria das pessoas entende assim, eu sou assim mesmo. Esse abdômen é assim mesmo, e vai se conformando e levando a vida dessa forma, tendo ali, de certa forma, um conforto em estar sem muita restrição alimentar, mas com o passar do tempo sente que está mais indisposto, porque essa que é a diferença, né? O paciente que se cuida, ele vai ganhar em termos de, a longo prazo, mais disposição. Às vezes a pessoa que no primeiro momento está fazendo mais fácil, sem muito cuidado com a saúde, depois vai ter as consequências, que é justamente um desconforto, às vezes lesões ortopédicas pelo excesso de peso. E aí esse paciente foi a grande virada, porque ele lembrou, é como se ele tivesse resgatado quem ele era ali lá na fase jovem, que fazia exercício, em que se sentia bem, e aprendeu a novamente sentir aquela sensação de que eu sou capaz. Então, o grande diferencial para ele foi retomar a atividade física. Então, o programa, para muitas pessoas, tem como marco uma retomada à atividade física. E aí, até hoje, ele continua fazendo caminhadas bem longas e que destravaram peso, e que hoje, além do peso, né, assim, a gente sabe que o que mais as pessoas se atraem é o peso, mas ele é outra pessoa em termos de disposição, de ânimo. Então, isso é bem frequente, ser uma virada de chave para alguns no exercício físico, para outros na alimentação, e ter aquela consciência que ele pode levar adiante, porque a decisão ela é feita dia após dia, mas quando você tem um treinamento ali de 35 dias, um verdadeiro treinamento em hábitos saudáveis, você recebe aquela chave no final de que você consegue, de que você é capaz, e aí tendo essa recompensa do resultado, porque o diferencial é que, por exemplo, apenas nas consultas eu vejo que um bom resultado é a pessoa perder ali, reduzir 1% no percentual de gordura entre uma consulta e outra, mais ou menos 4, 5 semanas. No programa, os pacientes conseguem reduzir 3% no percentual de gordura nesse doutora? Período. Isso pode representar para algumas pessoas 6, 7 quilos, né, de redução de gordura. Caramba. Porque isso que é o diferencial. Você vê o resultado a cada 15 dias, a cada 2 semanas, você vê como que você está evoluindo e consegue ajustar o mais rápido possível para que você consiga continuar tendo resultado. Então, a ideia é intensificar esse foco para você ter mais resultado, não esperar ali 1 mês, 2 meses, até checar como é que foi, já com um intervalo mais curto, de acompanhamento mais focado, o resultado ele é mais preciso. Que bacana. E aí tem essa questão do ecossistema, né? Tem uma fala que é muito comum, as pessoas repetem, aquela que se eu não me engano, é um ditado africano, que diz: sozinho você vai mais rápido, mas em grupo você vai mais longe, né? É interessante porque, nesse caso, você vai mais rápido e mais longe nessa proposta do emagrecendo, né, doutora? Sim, com certeza. E o que é legal, assim, esse tipo de mentalidade, de você andar em grupo, é uma mentalidade importante para quem quer ter um emagrecimento sustentado. Se você observar, Léo, as pessoas que já são naturalmente mais focadas, né, em saúde, e aí popularmente as pessoas chamam fitness, se você observar, elas andam com pessoas fitness. O ambiente é poderoso assim. Sim, e aí, assim, muitas vezes ela cria esse ambiente, então quem vai entrar no ambiente vai ter que se adequar ou então vai sair.
Porque essa é a proposta. Por quê? Porque no programa é comum as pessoas começarem a influenciar os familiares, então a gente acaba conhecendo ali durante os 35 dias o esposo, a esposa, os filhos, porque todo mundo passa a viver aquele processo. Porque se não houver isso, também não tem resultado. Não é possível você sozinho, vou criar ali, começar um plano alimentar, a casa está o oposto, né? De repente você está indo na contramão, os amigos têm um estilo de vida totalmente diferente, isso não vai se manter. E esse é um processo de mudança de mentalidade, da pessoa ter consciência de que ela vai ter que fazer escolhas. E às vezes mudar os ambientes mesmo. E às vezes mudar de amigos ou mudar os amigos. Porque até o que a gente conversou aqui, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns amigos do Ronan, que teve aqui na clínica. Que é um baita de um empresário. E ele muda os amigos. Vamos só mandar um abraço aqui. Ronan Rivadavia, um beijo pra você, cara. Que tem incríveis 4% de gordura. E aí assim, quando você vai conhecer os amigos deles, todos adquiriram alguns hábitos, do tipo assim, acordar mais cedo para fazer exercício físico diariamente, não beber. É como se fosse necessário, e isso talvez para as pessoas que já têm esse foco em saúde é algo natural, não precisou pensar sobre isso, é automático. Naturalmente, a pessoa que é mais focada em saúde, ela ou vai mudar os amigos ou vai mudar de amigos. No programa, a gente faz isso de forma intencional, para como se fosse destrinchar essa mentalidade de quem já está vivendo esse jeito de viver saudável e, de certa forma, ajudar a implantar essa nova mentalidade em quem ainda não conseguiu. Para que as pessoas entendam, mas então é isso que as pessoas que já estão mais magras fazem, é isso que as pessoas que já estão mais magras, é assim que elas pensam quando elas vão tomar decisões, e aí você conhecendo esse outro universo, fica mais fácil você aderir. Então a primeira coisa é conhecer, participar, para que você consiga aderir a esse novo jeito de viver. Isso é muito bacana. Ontem a gente recebeu aqui uma colega sua, médica também, ela é psiquiatra, né? Doutora Henriqueta Camarote, um beijo para você, muito respeitada no meio, dentro dos psiquiatras, o pessoal da psicologia também gosta muito dela. E ela trouxe uma questão interessante. Ela falou assim que o nosso grande diferencial, né, é quando no processo de evolução do homem, como ser, né, em disputa ali com os outros seres da natureza, o nosso grande diferencial foi a questão da tribo, de estar junto, né? Isso faz uma diferença muito grande. E aí eu queria te fazer uma pergunta, essa força da tribo, do coletivo, do ambiente. Fico imaginando que algumas pessoas talvez estejam inseridas em um ambiente que todo mundo está desregrado em relação a essa questão de saúde, né? Sim. No momento que ela entra para o grupo do programa, é como se tirasse por alguns momentos do dia e o mergulhasse em um ambiente que é pró-saúde. É isso, né? Sim, porque a grande maioria das pessoas que está com essa dificuldade em emagrecer, ela não vê isso, ela não enxerga isso, porque ela tem tanta, digamos assim, ela tem o desejo de ter um resultado, mas ela não enxerga como causa, né? Digamos assim, muitas vezes as pessoas chamam de procrastinação e tudo, mas ela não enxerga que é aquele ambiente que não está favorável. E aí, assim, lógico, isso não vai acontecer de mudar, né? Isso imediatamente. Mas se ela começa a viver um outro ambiente, ela tem sim a possibilidade de conhecer uma nova versão dela, como que ela consegue agir num ambiente diferente. Porque é isso, se eu pegar a mesma pessoa e colocar em ambientes diferentes, a tendência dela é agir de forma diferente. Então, por que eu vou pelo caminho mais difícil? Que é imaginar, por exemplo, que uma pessoa que quer se manter mais magra vai ter um resultado num ambiente que não favorece. Então, é comum as pessoas muitas vezes se frustrarem. Por quê? Porque inicialmente elas acham que o que falta é um remédio milagroso, é uma cirurgia milagrosa e de que aquilo de alguma forma vai fazer diferença para ela a longo prazo. No primeiro momento ela se sente bem, mas depois se ela está naquele ambiente que é um ambiente que não traz para ela essa consciência em saúde, ela rapidamente vai perder o resultado e não vai conseguir manter e vai achar que o problema é ela. Então é importante, assim, claro, a gente reforça essa questão da pessoa ter a responsabilidade, mas ela entender que ela tem a responsabilidade também por escolher esse ambiente. O ambiente faz muita diferença.
Vocês vão ajudar um monte em relação a isso. A expectativa de mais ou menos quantas pessoas que vocês fazem por programa? Em torno de 20 a 30 pessoas, Léo, porque a ideia é que seja um grupo que a gente consiga manter um foco também. Então, não é que seja grande o grupo, mas a ideia é que a gente esteja junto com essa, digamos assim, o ponto em comum é essa vontade, né, de ter um resultado e entender que para conquistar aquele corpo mais bonito, ela vai fazer algumas mudanças. Então, o principal é isso, é entender que é possível, né, e que a hora é sempre agora, porque se deixar para depois, pode ser que não tenha esse depois, né? Acontece muitas vezes da pessoa ter, diante do tempo aí, com o passar do tempo aí, obstáculos ainda maiores para ter resultado. Pois é, você pode falar só um pouquinho disso, porque você é tão curioso, você já falou 1 ou 2 vezes sobre isso aqui com a gente. O corpo, ele vai se acostumando com a gordura, depois ele se torna resistente a abrir mão dela. É isso? Sim, e é importante ter essa consciência, por quê? Porque a maioria das pessoas acha que, por exemplo, se ela já há alguns anos, há 5 anos, ela teve um peso mais baixo, que não importa o tempo que for passando, isso é possível naturalmente voltar, né? Esse metabolismo que ela teve lá atrás, ele vai voltar. Só que acontece que não, que o fato da pessoa estar ali alguns quilos acima do peso dela, com o passar do tempo, esses quilos em excesso de gordura, eles vão alterar para sempre o metabolismo da pessoa. Então não tem como resolver isso se deixar para depois. Ela vai ter que, digamos assim, se a opção for começar logo um tratamento, fazer logo essa mudança no estilo de vida, ela vai ter muito mais facilidade em lidar com o metabolismo que é o atual. Por quê? Porque se ela esperar mais 1, mais 2, mais 3 anos, o grau de dificuldade do tipo assim, se ela precisava de uma dieta, digamos, de 1.500 calorias para ter um resultado, se ela começa o tratamento dela hoje, provavelmente se ela esperar aí mais algum tempo, ela vai precisar de uma dieta ainda mais restrita para conseguir ter o resultado, porque agora o metabolismo dela piorou ainda mais do ponto de vista hormonal, que são hormônios que o corpo produz e que são afetados por esse ambiente que a gente fala assim, obesogênico, que é um ambiente de obesidade. Existem alterações em hormônios intestinais, né, que são hormônios que não são dosados nos exames de sangue habituais que a gente faz, eles são hormônios aí que estão ainda em processos de pesquisa, né, a nível científico mesmo. Então, tem alteração desses hormônios que, por mais que a pessoa queira que volte a ser o que era antes, isso não vai mais voltar. Então, é como se estivesse deixando crescer, né, um risco para a saúde e que vai ficar naturalmente cada vez mais difícil. E aí eu comparo muito isso com quando a gente fala sobre finanças, é aqueles juros, né, que vai ficar cada vez mais difícil você pagar essa conta. Então, se está difícil hoje e você não resolve, a tendência é você ter mais dificuldade ainda depois para pagar essa conta. Doutora, vamos aproveitar que está para lançar aí o programa Emagrecendo. Só me explica um pouquinho, essa questão do metabolismo é uma dúvida de muita gente. As pessoas até falam assim, eu queria tomar um remédio para melhorar o meu metabolismo. A idade, ela vai fazendo com que o metabolismo, ele vai ficando um pouco mais lento mesmo, isso é natural? É tudo uma pergunta só, tá? No entanto, você trouxe aqui que, às vezes, o tipo de alimentação ou os hábitos que eu construo podem melhorar ou piorar o meu metabolismo. E o que eu posso fazer se, de repente, o meu metabolismo não está do jeito que eu desejava? Se tem como eu fazer alguma coisa, apesar da idade, para poder melhorá-lo? Isso, Léo, esse assunto é o que as pessoas gostam muito de chamar de longevidade, né? Um tratamento focado numa vida de mais bem-estar e longevidade. O que é isso? Nós nascemos, Léo, já com uma programação genética, né? Herdamos aí dos pais uma programação genética, genes, né, que vão nos levar a algumas características físicas e até riscos de doenças e que ao longo do tempo esses genes podem se expressar. Existe nessa programação também como que vai ser o comportamento hormonal, né? A gente tem hormônios, e aí a gente fala de hormônios como GH, a gente fala de hormônios como testosterona, estradiol, que eles têm uma programação conforme a idade, né? Então, digamos assim, cada um tem aí uma idade biológica, a pessoa com 10 anos tem uma programação de, digamos assim, metabolismo, de funcionamento hormonal, com 20 anos já é diferente, com 30 anos já é diferente, 40 anos é diferente e assim por diante. Então, todos
temos uma programação. E se a gente for pensar que a gente nasce com o máximo de energia, né? No início, GH lá em cima, velocidade de crescimento lá em cima. Com o passar do tempo, tudo isso vai esfriando, que é o processo natural na vida, né, Léo? A gente acaba que a gente nasce e depois, no processo de envelhecimento, é um preparar também para o final da vida, que é quando, digamos assim, seria o menor metabolismo possível. Então, é como se fosse uma curva. A gente nasce, tem um metabolismo aumentado e ao final da vida o metabolismo está zerado. E isso é um processo. Então, com o passar do tempo, esse metabolismo naturalmente não há nada que você possa fazer para dizer, para que seu metabolismo não caia. Ele vai cair. Só que ele pode cair mais rápido ou mais lentamente. Você pode prolongar, digamos assim, otimizar essa sua programação genética. Se você tem uma programação genética herdada pelos seus pais, você pode ter um resultado em que talvez doenças como diabetes, por exemplo, não vão se expressar em você e já se expressaram talvez nos pais, nos avós, desde que você tenha um ambiente favorável. E aí é um estilo de vida mesmo, um jeito de viver mais saudável. Então, quando a gente fala de composição corporal, as pessoas que têm um percentual de gordura mais baixo, né, adequado, digamos assim, um percentual de gordura saudável, elas favorecem esse processo de uma longevidade saudável. Digamos que você vai ter por mais tempo bem-estar, você vai ter por mais tempo seus hormônios funcionando adequadamente. Ao passo que quando esse percentual de gordura aumenta, essa gordura visceral, que a gordura interna está aumentada, é gerado todo um meio interno diferente. Um meio com inflamação, em que os seus hormônios que seriam responsáveis por você sentir mais bem-estar, mais saciedade, eles não vão funcionar adequadamente. E aí o oposto acontece. Você passa a sentir mais fome, pessoas que ganham peso, quanto mais peso elas ganham em termos de percentual de gordura, né? Mais gordura acumulam, mais fome elas sentem. Caramba. E aí esse processo começa quando a pessoa, depois que instalou-se, né, esse meio alterado, por mais que a pessoa queira emagrecer, o corpo busca frear esse processo, ele entende que a partir de agora você vai ter uma taxa metabólica mais baixa, aumenta seu apetite para que você tenha mais dificuldade. Então, a grande questão é entender isso e prevenir. E a prevenção é assim, mesmo que a pessoa já tenha agora um diabetes ou já tenha um problema de saúde relacionado a esse estilo de vida, você pode prevenir que coisas piorem, né? Então, assim, é sempre o processo de você não esperar piorar e já melhorar para que não aconteça efeitos aí indesejados desse excesso de peso. Então é entender isso, que você pode otimizar a sua programação. Você não tem como mudar a sua programação genética. As pessoas que já nascem com uma tendência para ganho de peso, porque na família tem muitos casos de obesidade, você não consegue alterar essa genética, mas você pode favorecer por meio dos seus hábitos que você tenha menos, digamos assim, expressão desses genes da obesidade. E aí você vai ter menos características, menos riscos de diabetes, menos riscos de hipertensão, menos risco de infarto, de derrame. Então é sobre isso que a gente fala, é você otimizar o que você recebeu, é você, digamos assim, cuidar do que você recebeu em termos de genes para que você consiga ter uma vida mais saudável. E aí é o que a gente quer fazer ao longo do programa, é ensinar, é estar junto nesse processo de mudar esse paladar que muitas vezes já está viciado, essa consciência emocional que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de lidarem com as emoções e de certa forma se sentirem escravos ali da comida como se fosse algo invencível, né? Eu tenho um desejo, eu tenho que comer determinada coisa porque eu preciso ficar mais calma, porque eu tô na TPM, eu preciso comer. Então é esse processo que pode ser mudado, que um dia foi aprendido e pode ser, digamos assim, refeito, né? E com apoio esse processo é refeito de forma muito mais fácil. Que bacana. Vai ser, ou seja, dentro do programa, algumas coisinhas vão começar a se encaixar melhor dentro da gente, naquilo que a gente também não vê. Exatamente. Você vai ter aquilo que eu vou estar vendo na balança, vai ter aquilo que de repente eu vou estar vendo
a roupa que vai caber, né? Exatamente. Eu vou me sentir melhor olhando ao espelho e tal, o percentual lá da bioimpedância, mas existem coisas internamente que vão estar acontecendo que vai melhorar muito em relação ao meu bem-estar, Sim. meu processo digestivo e por aí vai, que eu não enxergo. Exatamente, só que quando você consegue entender esse processo, você tem consciência do que está acontecendo, você também tem mais ferramenta para você seguir adiante. Porque às vezes, sem entender isso, sem saber o que está por dentro, o que está acontecendo, fica difícil de tomar decisão. E aí quando você entende, você consegue conscientemente decidir a seu favor. Doutor, imagino que seja uma pergunta um pouco comum quando o pessoal fala sobre o Emagrecendo, né? Que é o programa de emagrecimento. Se, por exemplo, tem uma dieta específica, é uma baita de uma dieta diferente durante X dias, as pessoas perguntam sobre isso, você pode falar um pouco sobre isso também? Isso, o programa, a mudança agora com esse nome de programa Emagrecendo, é para que as pessoas entendam que o básico, né, no tratamento para emagrecimento, ele pode ser feito. Mas quando acontece a individualização, por exemplo, pode ser que algumas pessoas já venham para o programa seguindo uma dieta. Isso daí não é um empecilho para fazer o programa, porque agora o programa ele tem algumas versões. Ele tem a versão em que você faz o programa e opta por aquele acompanhamento além dos 35 dias do programa, 6 meses até o final do ano. E aí você vai ter ali um acompanhamento individualizado, com consultas com a Adriana Bonadio, com consultas comigo, que sou endocrinologista, com acompanhamento da Aline Medeiros de perto. Você pode optar por esse processo mais individualizado, que é claro que é melhor, mas você pode optar também por manter a sua dieta, que você, quem já tem um nutricionista, quem já começou esse processo e quer manter, também tem a opção de fazer o programa, que vai durar 35 dias, e ser ali como um acelerador de resultado. Então, assim, a diferença desse programa, que agora é o Emagrecendo, que você vai ter a versão, digamos, mais avançada, em que você vai ter um acompanhamento não só dos 35 dias, mas uma supervisão de 6 meses, Olha, então até pessoal, o final do ano, né, até dezembro, ou você pode ainda optar por fazer o programa em si e continuar, de repente, se já faz algum acompanhamento por fora, isso não é um empecilho para fazer o programa. Eu não sei se tem por aí, é possível que tenha, mas eu nunca ouvi falar. É muito comum o pessoal falar, por exemplo, programa verão. Tá falando com um programa semestral, que é o programa do ano. Sim. A gente poderia dizer até que é um programa pra vida, porque 6 meses. Sim, é para justamente as pessoas já entenderem que você não pode imaginar que vai ser apenas uma consulta. Isso a mudança que você vai ter é para a vida inteira. Então, se você consegue repetir esse processo por meses, o seu resultado vai ser ainda mais sustentado. Muito bom. Como é que a gente tá aí, Carol? Tá tudo bem? Estamos com tempo? Não chegou não, né? Tá, beleza, maravilha. Vamos lá, vamos só lembrar aqui, doutora, eu só queria que a gente pudesse deixar... Você pode ficar mais um pouquinho? Claro. Pode? Queria só que você pudesse já deixar as redes sociais pra gente poder ir conversando, mas quem tá acompanhando já poder pegar, quem tiver interesse de participar do Emagrecendo. Sim, se você sentiu que essa é a hora de você ter mais resultado, acelerar o seu processo de emagrecimento, se prepare, porque em junho vai começar o programa Emagrecendo, que é o programa de emagrecimento consciente da Clínica Ciendo, com endocrinologista, nutricionista e educadora física. Vai começar no dia 17 de junho e você pode saber mais informações pelo Instagram, @ciendoendocrinologia com C, @ciendoendocrinologia, e você pode ainda acessar o site, que é www.emagrecendo.com.br, que você vai ter mais informações e já se preparar para fazer a sua inscrição. Não perca tempo. Não perca mesmo, vamos embora, aproveitar para ficar bem saudável e bem os dois lados. Sério? A gente já vai então, doutora. Ó, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai ter 2 blocos. Aí se der certo, aí vem a Bonadio. E a Aline? E a Aline, vai ser bem legal. Lembrando que a Aline é a preparadora física, a Bonadio é a nutricionista, é o time Sim. completinho. E se tudo der certo, a gente vai lá passar no Brasil também para poder fazer o lançamento dos 2. Vai ser bem legal. Ótimo. Deixa eu só ver uma coisa, questão de data aqui, pessoal, até pra gente poder se programar em relação a tempo, né? É dia 16, né, doutora? Dia 17. 17, olha só, pessoal, pra você não perder mesmo, dia 17. Tem 1, 2, 3 semanas aí pra você estar preparadinho. Porque só pra lembrar o pessoal aqui, doutora, a ideia é que o pessoal passe pelo processo da bioimpedância antes do dia 17, não é isso? Sim, a gente já convoca quem puder fazer na semana anterior,
maravilha, mas você pode fazer também na semana do programa. Então tem esse prazo aí justamente para ficar bem flexível em termos de datas e ninguém deixar de fazer a sua primeira bioimpedância do programa. Mas se quiser sair na frente, pegou, né, pessoal? Doutora, Verdade. você repete, por gentileza, os contatos, por favor. Então, você quiser saber mais sobre o programa Emagreciendo, você pode entrar no site www.emagreciendo.com.br e você vai ter ali um link que você pode falar diretamente com a gente e programar, já deixar reservada a sua vaga no programa Emagreciendo, que começa no dia 17 de junho. Maravilha! Vambora, pessoal! Ó, a gente vai continuar falando sobre saúde aqui. Hoje tá recheado de palavras sobre saúde. A gente vai estar recebendo o doutor Flávio Gondim, que é cirurgião plástico. Até já fica uma dica prévia aqui, né, doutora? É muito comum chegar um paciente ou uma paciente lá pro doutor Flávio Gondim, que é cirurgião plástico, e ele fala, ó, você não tá no peso pra cirurgia. Porque às vezes que a pessoa tá acima do peso para a cirurgia. E eu tô falando muitas vezes de uma cirurgia, como é que a gente fala? De lipoaspiração. Quero fazer uma lipoaspiração, mas você tá com peso excessivo. E você tem que perder peso. É isso que acontece, pessoal. Tem que perder peso para falar, não, agora você pode fazer a cirurgia. Isso acontece e é muito comum. Então você que de repente tá com sonho, não quer fazer uma cirurgia, quem sabe você já não entra no programa Emagrecendo e já fica preparadinha para poder depois ser recebida ali pro doutor Flávio. Depois até se quiser fazer a continuação com a doutora Poliana, pode. Olha que casamento espetacular que dá pra fazer aqui. Perfeito. Certo? Então fica ligadinho aí. Doutor Flávio Gondim trazendo Daiane Moniz, uma cliente dele, que é uma tricologista, para falar sobre sobrepeso versus cirurgia plástica logo depois do break. Doutora Poliana, bom demais, hein? Bom demais. Bom demais. Vamos ver se o pessoal fit. E se no meio do caminho a gente puder trazer um ou outro que está participando do programa, vai ser muito legal também. Muito legal. Fazer tipo um acompanhamento. Sim, né? dar o depoimento, né? Ser ótimo. Senhoras e senhores, nossa doutora amada, Poliana Gomes.